O mundo estava podre, corrompido em cada gesto, em cada palavra, em cada intenção. A terra gemia debaixo do peso da maldade dos homens. Violência, luxúria, mentira, idolatria e Deus. Deus viu, Deus ouviu e decidiu acabar com tudo. Mas, entre milhões, um homem, um só, ousou andar com Deus, Noé. Não era herói, não era rei, mas era justo, simples, mas obediente. Enquanto todos corriam atrás dos seus próprios desejos, Noé ergueu madeira e construiu salvação. E você? Correria ou obedeceria? Porque quando o céu se fecha e a chuva começa a cair, não há mais tempo para arrependimento. Essa não é apenas uma história antiga, é um alerta eterno, porque o mundo mais uma vez apodrece e o juízo, mais uma vez, se aproxima. Se o início do mundo terminou com água, o seu recomeço viria por fé, e fé custa caro. Enquanto Noé levantava cada viga, o mundo ria, zombava, desprezava a voz de Deus. Chuva, dilúvio, que tipo de loucura é essa? Eles comiam, bebiam, casavam, se entregavam ao prazer, enquanto o juízo se aproximava a passos silenciosos. E Noé seguia, martelada após martelada, sob o sol, sob o escárnio, sob a dúvida. Imagina ser o único que teme a Deus. Quando todos ao seu redor se curvam aos próprios desejos, imagina pregar arrependimento a quem já não ouve mais a voz da consciência. Imagina lutar por santidade, enquanto o pecado é celebrado como liberdade. Esse é o peso da fé, fé de verdade, que constrói mesmo sem ver. E você? Está erguendo o quê? Está ouvindo quem? Porque o mundo ainda ri, mas o tempo ainda corre. E a porta, um dia, se fecha. A arca ficou pronta, mas o silêncio de Deus ainda pairava no ar. A arca estava pronta, a madeira seca, os pregos firmes, a esperança viva. E então, silêncio, o céu escureceu, o trovão ecoou, a primeira gota caiu, mas ninguém correu, estavam cegos, cegos por dentro. Noé entra na arca, com sua família, com os animais, com temor. E então, Deus fechou a porta. Não foi Noé, não foram os homens, foi o Criador que selou o destino. Lá, fora, o mundo gritava, batidas, choros, desespero. Mas era tarde demais, porque a porta da graça tem limite. Quantos estão hoje fora da arca, vivendo como se nunca houvesse um fim? Quantos zombam da palavra, enquanto o céu já se prepara para cair? E você está dentro, ou ainda brinca lá fora? Quando Deus fecha a porta, ninguém mais entra, ninguém mais escapa, ninguém mais argumenta. E no silêncio das águas, Deus não só julgava, Ele recomeçava. Essa história não é sobre Noé, é sobre Deus, é sobre juízo e misericórdia. É sobre você e o tempo que ainda tem, porque a arca de hoje não é de madeira, é de sangue, o sangue do Cordeiro, Jesus, o Messias. A porta continua aberta, mas por pouco tempo. Você vive como se Deus não visse? Como se o pecado fosse leve? Como se houvesse salvação sem arrependimento? Pare de brincar com a eternidade, de tratar a Bíblia como um livro comum, de negociar sua fé por prazeres que apodrecem. A arca está sendo construída. Agora, prego por prego, verdade por verdade. Cada ato de obediência, cada renúncia, cada lágrima em secreto. Tudo isso é madeira santa, mas quando a chuva começar, não haverá mais explicação, nem argumento, nem tempo. A porta vai se fechar, e só permanecerá quem escolheu a verdade quando ela ainda era rejeitada, porque no final, não se trata de sobreviver, mas de ser achado fiel.
por aquele que vem. Noé não era um herói, era apenas obediente. E isso foi o suficiente, porque Deus não busca estrelas, busca fiéis. Homens e mulheres que não se dobram ao mundo, mas se rendem ao céu. Você não precisa entender tudo. Só precisa crer. Crer no Deus que salva e no Deus que julga. Jesus é a arca, a única. Fora dele, só água, só caos, só fim. Mas dentro dele giu a vida, a promessa, a eternidade. Não perca a chance de entrar, porque a porta ainda está aberta, mas o som do trovão já se aproxima.